Fala moçada, é isso aí. Quero primeiro começar pedindo para você curtir, compartilhar, se inscrever, dar like, né? E hoje a gente tem alguns exercícios voltados para a ideia de corrente elétrica e enfim, como tratar algumas coisas aí, tá legal? São conteúdos muito importantes, principalmente para a ideia de Enem e coisas do tipo, tá? Eu trouxe aqui alguns exercícios bacanas da gente poder compreender aí. Então vamos tentar aprender da melhor forma possível. Então não esquece de dar aquele joinha para ajudar aí, beleza? E compartilha com os colegas de sala para eles poderem lembrar de estudar a partir desse vídeo. Vamos lá então. Dentro da ideia, então, a gente vai começar com esse exercício, que é um exercício, volto a dizer, relacionado com corrente elétrica, tá ok? E aí, a gente vai dar uma lida aí, ó, vamos lá. Uma corrente elétrica de intensidade 11,2 microampere percorre um condutor metálico. A carga elétrica é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam a secção transversal desse condutor por segundo, ok? Então ele quer saber para cada segundo qual é o tipo de partícula que atravessa. Então olha, eu vou destacar alguns pontos. Primeiro, por segundo, ele já está dizendo qual é o tempo que a gente está relacionando. Para cada segundo, 1 segundo. Ele também deu para a gente a intensidade dessa corrente elétrica, ok? E deu também o quanto que vale a carga elementar de cada elétron. Ele nem precisava, mas deu o que facilita para a gente, ok? Então vamos lá, olha só. Vamos começar com alguns pontos de observação. Vou colocar aqui para a gente separar, ó, ΔT igual a 1 segundo, ok? Vou também destacar a corrente que ele falou, né? A intensidade dessa corrente elétrica foi de 11,2 microampere. Lembrando que micro, né, esse camaradinho aqui, ó, tem um valor específico, tá? Ele vale 10 a menos 6, então vai ficar 11,2 vezes 10 a menos 6 ampere. Pronto. Transformado, a gente vai usar esse valor, ok? E ele deu também o E, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Legal? Vamos recordar uns detalhes aqui. Primeiro é o seguinte, que a corrente elétrica é I igual à variação da quantidade de carga que atravessa o condutor pela variação de tempo. Quer dizer, a quantidade de carga que está passando em um intervalo de tempo. Sendo que a quantidade de carga, tá? Essa quantidade de carga aqui, a gente sabe que é Q igual a N vezes E. Então eu posso fazer a junção desse camaradinho aqui dentro, ok? Posso substituir ali para colocar ali dentro. Então eu teria uma nova expressão, que seria I igual a N vezes E sobre ΔT. Quer dizer, o número de partículas que estão passando, a carga elementar, o tempo e a corrente elétrica. Então a gente vai usar esse camaradinho aí, tá? Para a gente poder resolver. A gente vai usar essa expressão aqui para a gente poder resolver, ok? Então, vou mudar aqui para outra tela para a gente poder seguir. Então, utilizando I igual a N vezes E sobre ΔT, a gente vai começar fazendo aí, colocando, né, a corrente elétrica em destaque aí, tá legal? Essa corrente elétrica aí que a gente vai colocar em destaque, a gente pode fazer um pequeno ajuste para não ter vírgula, fica a gosto do freguês. Eu vou fazer ajustes que eu acho melhor aqui e também aqui, ok? Então olha só, aqui eu vou andar uma casa, vai virar 16 vezes 10 a menos 20 coulombs, ok? Então fiz um ajuste no número, tá? Porque aí a gente não tem vírgula. Da mesma forma aqui, ó, eu posso fazer esse ajuste, eu vou escrever esse cara aqui em cima, eu posso ter ele ali, então assim, ó, 112 vezes 10 a menos 7 ampere, ok? Então fiz um ajustezinho para ajeitar aí. E aí, olha só,
Vou utilizar então esses dois valores, tá legal? Vamos para lá então, ó. O I vai ser 112 vezes 10 a menos 7, não é isso? 7. E nós teremos igual, aí o N, que é quem a gente está querendo descobrir, que é o número de partículas e quais são elas, né? A gente já sabe que corrente elétrica é feita por elétrons livres, agora a gente tem que descobrir a quantidade. Já o E, 16 vezes 10 a menos 20, sobre o tempo que a gente falou que era de 1 segundo lá, né? Naquele texto. E aí o que acontece? Repare que a gente pode aqui agora, olha, multiplicar cruzado para começar a isolar os termos, né? Então, vamos fazer essa graça aí. Deixa eu aqui, pronto. Nós temos então 16 vezes 10 a menos 20, N, né? Igual a 112 vezes 10 a menos 7. Quem está multiplicando, a parcela que está aqui multiplicando o N, pode passar para o outro lado dividindo. Então a gente vai ter N igual 112 vezes 10 a menos 7 sobre 16 vezes 10. Só um segundo. Foi mal, deu ruim aqui. Pronto. Sobre. Deixa eu. Aqui, pronto. 16 vezes 10 elevado a menos 20. Ok? Vou continuar essa conta aqui para cima. Então, olha só. 112 dividido por 16, a gente vai ter 7. Tá? Então, N igual a 7. Vezes. Aí, olha. 10 elevado a menos 7 é o que estava aqui em cima, né? E aqui embaixo, ó, nessa parte de baixo, a gente tem o 10 elevado a menos 20. Então eu vou pegar só a notação científica menos 20 e passar para cima invertendo o sinal. Ele vai ficar mais 20, ok? E aí a gente vai resolver então. Vai ficar então 7 vezes 10 menos 20, não, menos 7 mais 20, 13, né? Então 13 o que? Elétrons, né? Quem constitui a corrente elétrica são os elétrons, ok? Show? Então, vamos utilizar essa informação e vamos dar uma olhada qual seria a resposta. A resposta aqui pra gente seria elétrons 7 vezes 10 a 13. Tá aqui, ó, letra E. Legal? Aqui a gente poderia já descartar logo de cara prótons, porque a corrente elétrica não é feita por prótons, então a gente tem duas respostas que nunca seriam. E aí a gente poderia ter aqui ou esta resposta possíveis, tá bom? Vamos lá então, né? Seguindo a próxima questão, a gente vai ter uma questão que envolve gráficos, tá legal? Gráficos de corrente elétrica. Repare que esse exercício foi aplicado pelo IME. Tá? E aí a gente vai começar fazendo uma ideia, o seguinte, olha, deixa eu dar uma dica para vocês. Toda vez que a gente tem uma fórmula, tipo esta aqui que a gente tem, né, de corrente elétrica, ou tipo a que a gente tem também de velocidade, lembra? A gente tinha assim, ó, velocidade média igual a delta S por delta T. Se você encontrar um gráfico que tem uma representação com grandezas que são inversamente proporcionais entre eles, ok? A terceira grandeza corresponde à área da figura. Então esse cara aqui, seja de um ou do outro, vai sempre corresponder à área da figura. O que eu estou querendo dizer com isso? Basta vocês observarem a seguinte ideia, olha. Aqui, olha, eu tenho corrente e tenho tempo. Corrente e tempo são inversamente proporcionais. Então a área da figura ali, certo? Essa área dessa figura aqui vai ser exatamente a minha quantidade de carga elétrica. Tá legal? Então implica dizer que aqui, ó, a área dessa figura é o meu ΔQ, ou a quantidade de carga que está atravessando um determinado condutor metálico. Tá legal? Assim como quando você encontrava lá no primeiro ano
velocidade média ΔS, ΔT, se tivesse um gráfico cuja a grandeza fosse velocidade e depois aqui no eixo de baixo fosse o tempo, eles são grandezas inversamente proporcionais. Então, a área produzida por uma figura desse tipo de gráfico era o ΔS, tá? Então, a área desse gráfico seria o ΔS. Só estou dando uma arrematada aí, porque é bom para vocês poderem recordar e estudarem para Enem e coisas do tipo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir espaço aqui, vou ter que apagar aqui. Mas a gente entendeu o contexto. Se for inversamente proporcionais, a área da figura. Se for diretamente proporcionais, eu já vou indicar uma ideia. É a tangente do ângulo. Mas aí fica para outra ocasião. Tá? Então vamos utilizar aqui. Então olha, aqui a gente viu que a área da figura é o nosso ΔQ, ou a quantidade de carga. Beleza, então fiz algumas leituras. O que eu tenho que observar mais, professor? Tem mais um detalhezinho. Observar as unidades de medida, hein? Por que unidades de medida? Vamos observar aqui as unidades de medida desse cara aqui, ó. Vou pegar aqui o marca-texto, ó, destacar, ó. Ali eu tenho miliampere, então tem que utilizar essa informação dentro do cálculo. E aqui eu tenho segundos. Aqui está certo, mas o miliampere não está certo, né? O miliampere eu tenho que lembrar que é 10 elevado a menos 3, tá ok? Então só para a gente poder frisar isso aí, não esqueçam, tá? Então vamos lá, vamos ler. A intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico varia com o tempo, de acordo com o gráfico abaixo. Aí como eu coloquei de lado, então o gráfico de lado. Sendo a carga elementar, vamos destacar esse cara aí, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí, letra A, né, a carga elétrica que atravessa a seção do condutor em 8 segundos. Então, vamos destacar onde ele quer que a gente faça a leitura. Ele quer até 8 segundos. Então, toda a área produzida por esse gráfico, a parte de baixo dele, quer dizer, a linha do gráfico aí em roxo ou pink, sei lá, a área que produz na parte abaixo até o eixo do tempo vai ser pra gente, essa área toda, o nosso ΔQ que ele está pedindo, que é a quantidade de carga que atravessa. Então, vamos fazer esse cálculo. Isso aqui é um trapézio, moçada. O que é um trapézio? Trapézio, ele vai ter base maior, base menor e altura, né? Vamos destacar quais são as bases maiores e menores? Olha só, a base maior dele, ó, corresponde do 8, que é até onde destacou o exercício, e vai até 0. Essa é a base maior, ok? E a base menor? Vamos destacar a base menor. A base menor, olha, está nesse intervalo que vem do 2 até o 4, ok? Essa corresponde... Ups, deixa eu abrir um espaço ali melhor. Essa corresponde à base menor. Então vamos pegar esses valores. Quais são os valores da base maior e da base menor? A base maior vai de 0, como havia dito, até 8. Então ele vale 8. Foi fácil esse. Agora vamos pegar a base menor. A base menor, ele vai de quando até quando? Ele vai de 2 até 4. Qual o tamanho dele? 2, né? Ele vai de 2 até 4, só subiu 2. Então, isso. Ok. E qual seria então a altura? A altura corresponde de 0 a 64. Mas 64 o que, moçada? Ó, miliampere. Então a altura corresponde a 64, 10 a menos 3. Ok? Não esqueçam disso. Tá legal? Vamos fazer então esse cálculo. Como é que era a fórmula da área de um trapézio? A área de um trapézio é base maior mais base menor multiplicado pela altura e dividido por 2. Vamos destacar isso aí, então vai ficar assim, ó. A base maior 8 somado com a base menor 2 multiplicado por 64 vezes 10 a menos 3 e dividido por 2, ok? Aqui, para poder facilitar a gente já pode simplificar o 2 com 34 e sobra, ó, 64 sobra 32. E aí reduzir um pouco o cálculo aí já, né? Agora eu vou ter que mudar de tela, tá? Para seguir o cálculo. Então, vamos lá, ó. A gente vai ter ali o seguinte. Então essa área vai ser, vamos voltar lá, ó. 8 mais 2, 10. Então
10 vezes 32 vezes 10 a menos 3. Aqui eu posso considerar que é como se tivesse 10 no expoente, então já posso trabalhar os expoentes direto. Então a área da figura seria 32 vezes 10 elevado a menos 2. Se eu considerar que eu tenho que dar uma resposta de quantidade de carga, eu posso resolver esse expoente menos 2, andando 2 casas para diminuir esse número. E aí eu teria então como resposta essa área da figura, que é exatamente igual à quantidade de carga que atravessou em 8 segundos, 0,32 coulombs, ok? Então seria essa a resposta da letra A. Tá? Finalizando aqui, ó, lembrando que essa aqui é a resposta da letra A, ok? Vamos ver a letra B? A letra B, ela fala o seguinte: o número de elétrons que atravessa uma seção do condutor durante esse mesmo tempo. Beleza. Então, a gente vai ver o número de elétrons. O número de elétrons é tranquilo. Q igual, lembrando que é a letra B, né? Q igual a N vezes E. Onde N vezes E, que a gente já tem 0,32. Ah, professor, vou preferir trabalhar com notação científica por conta do número do E. Pode, sem problema. Então, olha, a gente vai trabalhar com essa notação que talvez seja mais fácil. Foi antes da gente resolvê-la. Então, vamos lá, ó. 32 vezes 10 menos 2 igual N é quem eu quero achar e o E vale 16 vezes 10 a menos 20 coulombs. Lembra que a gente já andou com a vírgula no outro exercício? Estou jogando aqui direto, beleza? E aí, olha só. Aqui quem está multiplicando passa dividindo, né? Então esse cara aqui está multiplicando pelo N, ele vai passar dividindo o N. Então vai ficar 32 vezes 10 a menos 2 dividido por 16 vezes 10 a menos 20. Aqui eu tenho 32 dividido por 16, 2. 10 a menos 2. E aí eu pego aquele expoentezinho ali, ó, e posso colocar somando, né? Então posso colocar mais 20. E aí, por que isso? Porque ele está no denominador, passou para o numerador. Foi o que eu fiz aqui, ó, ok? E aí eu tenho então N igual a 2 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Ok? Essa é a resposta da letra B. Temos ainda a letra C, a intensidade média de corrente entre os instantes 0 e 8 segundos. Bem, intensidade de corrente a gente sabe que calcula com o quê? Com I igual a Q, delta Q, né, sobre delta T. Então a média da corrente em 8 segundos vai ser o tanto de carga que passou em 8 segundos e o tempo de 8 segundos. Então I vai ser 0,32, que é a quantidade de carga, e o tempo, que é 8 segundos. Né? O I vai ser então igual a 0,4 amperes, né? Ok? Essa era da letra C, é isso mesmo? Da letra C, né? Então, observe que quando falar corrente média ou coisa do tipo, aliás, deixa eu só corrigir aqui rapidamente. É 0,04, né? Erro meu aqui, desculpa. 0,4, ok. Amperes, pronto. Então é o seguinte, quando a gente está fazendo quando a gente está fazendo o cálculo de corrente média, a gente tem que pensar a quantidade de carga que passa naquele intervalo de tempo e o tempo que está relacionado, tá bom? Então, ficou mais tranquilinho aí, acredito, de resolver a questão e entender o contexto, né? Vamos agora para mais uma. O feixe de elétrons no tubo de um monitor de vídeo percorre a distância... Opa, vamos lá, vamos anotar isso, né? Vou destacar de vermelho aqui, percorre a distância delta S, hein, moçada? Lá primeiro ano, ó. Ok? E no espaço do vácuo entre o emissor de elétrons e a tela do tubo. Então, olha, aqui ele está falando
Que tubo que é esse? É uma espécie de um tubo de televisão ou até de monitor, de computador, tem vários tipos, né? E aí observe o seguinte, olha, aqui você tem o emissor, ele emite um feixe e ele é desviado para pegar na tela, tá vendo? Esse feixe aqui é que ele está falando, tá legal? Esse é o feixe que ele está dizendo pra gente, esse feixe azulzinho aí, ó, feixe de elétrons. E aí, ele está falando que ele percorre 0,20 metros, quer dizer, 20 centímetros, né? Até chegar ao tubo, né? A tela do tubo direitinho, ok? E aí acontece, ele então enunciou pra gente aí, tá? Ó, aqui a gente tem o 0,20 metros, que é essa distância, tá? No espaço evacuado entre o emissor de elétrons e a tela do tubo. Se a velocidade dos elétrons for de 5 vezes 10 elevado, vamos colocar essa, vamos escrever isso aqui, né? De uma vez. Vamos lá. A velocidade for de 5 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo desse feixe. Qual será então, ó, e o número, né, desculpa, ele fala, e o número de elétrons do feixe for 2,5 vezes 10 elevado a 9, então vamos colocar esse número de elétrons também escrito, né? O N dos elétrons é 2,5 vezes 10 elevado a 9 elétrons. Ok, vou colocar abreviado aí, ó, elétrons, pronto. Qual a corrente do feixe em miliampere? Atenção em qual o tipo de unidade que ele quer, tá legal? Então vamos observar, olha só. Eu sei o número de elétrons. Para mim saber a corrente elétrica, que é o que ele está pedindo, corrente elétrica depende da quantidade de carga e do tempo. Bem, N eu tenho, eu sei que o E é 16 vezes 10 a menos 20, né, coulombs. Então eu consigo calcular que Q é igual a N vezes E. Beleza, tá tudo dentro da matéria que a gente já sabe. Então o Q já é calculável, a gente sabe que já tem como calcular. E o tempo? Bem, o tempo a gente não sabe de maneira direta a corrente, mas a gente sabe em relação à velocidade, né? Por quê? Porque a velocidade não é ΔS sobre ΔT? Observe isso, eu já tenho a distância e eu já tenho a velocidade. Então eu consigo determinar o tempo, né? Consigo determinar aqui o tempo. Tá legal? Então a gente vai atrás dessa velocidade, desse tempo, através da velocidade da distância, para poder determinar a nossa corrente elétrica, ok? Então vamos calcular essa velocidade aí. Essa velocidade, vamos lá, né? Essa velocidade ΔS sobre ΔT, onde a velocidade, vamos pegar lá quanto que era, ó, 5 vezes 10 elevado a 7, então 5 vezes 10 elevado a 7, igual o ΔS 0,20 metros, observando bem as unidades, hein, ó, metros por segundo e metros, hein, se fosse em outra unidade tinha que converter, tá bom? Vamos lá. Sobre ΔT, né? Então a gente faz o que aqui? Multiplica cruzado, a gente sabe então que tem 5 vezes 10 a 7 vezes ΔT igual a 0,2. Quem está multiplicando passa dividindo. Então a gente coloca ΔT igual a 0,2 sobre 5 vezes 10 a 7. Como é que a gente pode fazer isso aqui sem calculadora e conseguir chegar a um resultado tranquilo para quem tem dificuldade de enxergar as coisas em termos de dividir número com vírgula ou coisa do tipo? Vou dar um macetinho. Olha só, se você pegar esse cara e andar com a vírgula, você consegue chegar em 20, se você andar 2 casas para a direita. Porém, se o número que você está mexendo aumenta, o expoente tem que diminuir. Como o expoente era 0, a gente vai diminuir 0 menos a quantidade de casas que andou. No caso, menos 2 casas. Então, 10 a menos 2. Ok? E aí, olha que interessante. Agora, a gente consegue dizer que o ΔT... Nossa, aqui ficou embolado, hein? Deixa eu dar uma melhorada aqui.
Então, ó, continuando a conta aqui, né? O ΔT vai ficar 20 vezes 10 a menos 2, 5 vezes 10 a 7. Agora você não tem dificuldade, porque 20 dividido por 5, 4. Vezes 10 menos 2, menos 7. Por que menos 7? Eu já falei nos outros dois exercícios, hein? O expoente que está aqui, quando ele sobe, inverte o sinal. Tá somando, passa a subtrair. Ok? Então vamos lá, ó. ΔT igual a 4 vezes 10 a menos 9 segundos. É a mesma coisa que 4 nanosegundos, ok? Mas a gente não vai usar isso aqui não. Só se fosse uma resposta, vale a pena lembrar que 10 menos 9 é nano, né? Então, agora a gente vai usar esse tempo para resolver a atividade. Lembrando que a gente vai calcular agora o Q igual a N vezes E. Q igual a N 2,5 vezes 10 a 9 vezes 16 vezes 10 a menos 20. Q igual a 2,5 vezes 16, ele vai dar 40 vezes 10 a menos 11, ok? Esse é o cara. Agora, olha só, a gente vai utilizar o Q aqui e o tempo que a gente tinha descoberto aqui para achar a nossa corrente elétrica. Legal? Vamos montar isso aí então, ó. Vai ficar assim. Corrente igual. O que a gente achou foi de quanto? Vamos lá. Foi de 40 vezes 10 a menos 11. Então vamos lá. 40 vezes 10 a menos 11. Já o tempo foi de 4 nanosegundos, ou 4 vezes 10 a menos 9 segundos. 4 vezes 10 a menos 9. Então vamos fazer aqui, ó, o I igual 40 dividido por 4 dá 10, vezes 10 menos 11 mais 9. E aí o I vai ser igual a 10 vezes 10 menos 11 mais 9 menos 2. Aqui, ó, eu vou andar uma casinha, vai ficar 1 vezes 10 a menos 1. 1 vezes 10 a menos 1 ampere pode também ser resolvido para I igual a 0,1 ampere. Tá legal? Mas, professor, já acabou? Não, acabou não, cara. Isso aqui a gente achou em ampere, né? Mas a pergunta era em miliamperes. Mili tem que ser 10 a menos 3, né? Então a gente não poderia fazer isso, ok? Ó, como é que tem uma pegadinha nesse exercício? Vamos lembrar? Ó, ele pede miliampere. Aqui, ó. Lembrou? Então vamos para resolver essa pegadinha. Miliampere tem que ser 10 a menos 3. Então eu vou andar de maneira que o número que está 10 a menos 2 vire 10 a menos 3, ok? Vai ficar então assim, ó. 10. Aí, olha, era 10, né? Deixa eu até apagar aqui. Já era 10. Deixa eu só melhorar. Então, ó, o I vai ser o quê? Vou andar uma casa para a direita, vai virar 100. O número aumenta, o expoente diminui. Diminui 1, né? Menos 2. Menos 1. I igual a 100. 10 a menos 3 amperes. Aí, para deixar em mili, você fala que é 100 miliamperes. Já que 10 a menos 3 corresponde ao mili. Tá legal? É isso aí. Esse foi o nosso último exercício. Tá? Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever, dar like, comentar para ajudar nós, tá bom? E no mais, moçada, um abração, tudo de bom e é isso aí.